Larissa. Boa noite, Larissa. Tudo bem? É a primeira vez que você participa? Deixa eu ver. Gravando. Como é que você tá, Larissa? Sofrendo? Tem que ativar, né, o som. O próprio Google ele desativa automaticamente. Vocês estão me ouvindo, né? Júlio Souza, o cara. Moça, eu sempre esqueci de mudar de conta. Oi? Eu sempre esqueci de mudar de conta. Mudar de conta? Isso. Mas você ficou bonito de tela rosa. Hum. Não é bom colocar o seu rosto aí, não, porque, né, vai que você consegue mais contatos, e aí, né, o namoro vai ficar, né, complicado. Vai ser expulso aí. Para com isso, moço. O Ted confirmou lá, não sei se ele vai aparecer. Será que ele vai aparecer? O Roberto apareceu. Boa noite, Roberto. Quanto tempo também? Tem uma galera aqui, gente, que tem tempo que eu não vejo. Depois daquela hora, tirou um sono. Quem tirou um sono? Eu. Foi Por quê? coisa Olá, boa noite. Boa noite a rápido, todos aí. mas deu certo. Você tirou sono quando? Agorinha, uns 20 minutos. Sério? 20 minutos. Ah, pra quem tá cansado, 20 minutos é 2 horas. Caramba, caraca, você é brabo mesmo, né? Eu pedi um gás aqui em casa. Ainda Olha, bem que o deu tempo de chegar o Suzão gás. chegou. Amor da minha vida. Chegou o Ted, o ursinho Ted. Ursinho, caramba. Fala, caras. Tudo bom, moço? Bom demais. Arrebentou na prova ou foi arrebentado? Irmão, desculpa a palavra aí para as moças que estão aí na cal. Pergunta, Foi um não estupro coletivo. Não, mas, pô, a prova tava de matar, né? Tava judiaram de vocês, né? Tava, mano. Tava nível superior. Né? Não, achei fácil. Não, tava um nível, assim, pra ninguém passar, né? Então, é aquela panelinha da FGV, né? Que, tipo, tá fazendo aquela peneira que diz que é prova de nível médio, mas tá fazendo aquela peneira para pessoas que têm um nível superior, um conhecimento nível superior. Ó. Então é hora da gente começar a se matricular e fazer o curso superior. Você já tá tentando aí? Não, cara, a gente já tem superior, só que, tipo assim, eles Você estão já filtrando. tem, já brabo, né? Tá vendo? Deixa eu melhorar meu contexto. Eles querem filtrar quem é bacharel em direito. Essa é a verdade. O Júnior vai fazer direito em breve, tá? Você vai ver só. O cara vai ficar bravo. O cara vai te defender aí quando você fizer merda aí. Entendeu? Pô, mas aí é dois juristas, vai ser dois juristas. Você também é formado em direito? Não, eu sou analista e desenvolvedor de sistema, porém eu vou cursar direito também. É por isso que você tem duas telas, né? Você trabalha com duas telas. Exato. Trabalha em dobro, né? Pois é. Quebra uma tela e tem menos trabalho. Tô brincando. Tô brincando. Mas enfim, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão lógico-discursiva do texto, que é uma coisa que eu sempre falo, sempre trago, e talvez não fica muito evidente, né? Mas todo mundo aqui já sabe, né? Já escreveram, já sabe que, bom, toda a argumentação, ela é fruto da introdução. Ou seja, o que a gente apresenta ali como tese na introdução, a gente vai argumentar no desenvolvimento. Porém, há também uma organização ou uma sequência dos argumentos. E o que é isso?
Eu vou ler aqui, né? Porque se deixar eu começo a falar e não paro, né? A sequência da argumentação é definida na introdução. Então, se eu tenho duas teses, a tese 1 e a tese 2, no primeiro parágrafo eu vou argumentar, aprofundar, trazer dados, interpretar a tese 1, no parágrafo 1. No parágrafo 2, eu vou aprofundar, interpretar, trazer dados da tese 2. Né? Essa é a sequência geralmente mais conhecida. Né? Mas há outras também sequências, porque também há textos que têm só uma tese. Né? Hoje eu vou trazer mais essa questão do texto que só tem uma tese. Beleza, deixa eu passar aqui. E aí tem, quando o texto só tem uma tese, eu vou ler para vocês aqui daqui a pouco, o texto só tem uma tese. A organização da argumentação pode se dar de maneira interparagrafal, ou seja, há uma sequência lógica, há uma correspondência lógica discursiva entre os parágrafos, né? Um complementa o outro, ou seja, a lógica é vertical, ou pode ser horizontal. O que é a lógica horizontal? É quando o parágrafo, e assim, eu entendo o parágrafo como 4, 5, no máximo, sentenças, né? Ou 4, acho que 4 tá bom, né? Você tem uma apresentação ali da tese, uma interpretação, você pode fazer em 2, 3 linhas, o dado, a citação e a conclusão, né? O que acontece? Essa argumentação, ela vai ter uma relação de sentido com a tese proposta na introdução, obviamente, né? E ela precisa estabelecer uma relação lógica com o argumento de cima ou de baixo. O que é isso? Se eu tenho duas teses, a minha tese, primeiro, tem que ser algo que está apresentado na introdução, e ela pode ser também, digamos, já que eu estabeleci na introdução duas teses, uma pode ser uma causa e a outra pode ser a consequência na organização das teses. Por exemplo, a questão do racismo vem desde a questão da escravização. Portanto, deve-se investigar estereótipo das pessoas racializadas no Brasil. O estereótipo, ele é a consequência desse período escravocrata. Então, eu estou trabalhando com uma causa e estou trabalhando com a consequência. Então, há uma lógica aí de dependência entre os parágrafos. Então, primeiro vou trabalhar na ordem o parágrafo da causa do problema e um parágrafo depois da consequência. Não sei se eu me fiz entender. Entende? Então, se eu estou dizendo ali, se eu estou trabalhando ali na introdução, causa e consequência, e é sempre bom vocês pensarem, por exemplo, quando vocês estão escrevendo sobre algum tema, pensar sempre a causa e a consequência. E aí você estabelece duas teses. Simples, né? Vamos pensar feminicídio. A causa do feminicídio é a misoginia, que é uma prática discursiva da sociedade machista, o que inviabiliza ou negativiza, né, os corpos femininos na sociedade, culminando em feminicídio. Então, uma coisa é a causa e a outra é a consequência. Então, vou trabalhar primeiro, no primeiro argumento, a causa, e depois vou trabalhar a consequência. Isso é uma ordem lógica. Ou seja, essa ordem já está lá na introdução. Entendem? Já está lá. Então, por isso que a introdução talvez seja a parte mais difícil, talvez seja, né? A conclusão também pega, né? Mas a introdução, ela organiza a sua argumentação. Então, essa argumentação, esses dois parágrafos argumentativos, eles podem ter relação de causa e consequência, ou seja, um depender do outro, né? De ter uma relação ali semântica, discursiva, né? Ou seja, de sentido, de significado, um complementar o outro, ou não. Ele pode ser também, se a pessoa, na tese, né, na introdução, apresentar teses que não são de causa e consequência, essa relação entre os parágrafos, eles vão ser, digamos, independentes. E eu vou também dar um exemplo, tá? Bom, vou dar um exemplo aqui de teses independentes entre elas, que não tem, digamos, relação de causa e consequência. Acho que eu tenho um texto aqui, vou mostrar para vocês.
Espero que meu texto não seja muito grande. Nossa, a minha introdução ficou muito grande, mas tudo bem. Vamos lá. Vocês ignorem a minha introdução, porque não é um texto para ninguém copiar, né? Era só um texto para informar. Então, eu exagerei aqui na introdução. Aqui foi um tema que a FGV passou em 2022, em que ela não deu nenhum texto motivador, nada. Ela colocou uma informação lá que o Brasil tinha uns probleminhas e tal, e perguntou qual é o mais grave problema social do Brasil. E pediu para apresentar suas causas e formas de combatê-lo. Olha que interessante, já está pedindo aqui, né, a própria FGV, pedindo para a gente apresentar a causa, né? E aqui, formas de combatê-lo, a gente vai pensar isso na conclusão, né? Eu coloquei aqui, tá muito grande, gente, mas é só para a gente realmente aprender, né, sobre o Brasil também. Essa é a minha intenção, né? A gente entender o país que a gente vive. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui para ver se fica melhor na tela para vocês. Vou aumentar mais, né? Porque de repente dá para vocês lerem. Ó, o Brasil é um país com mais de 212 milhões de habitantes, segundo dados do Censo Demográfico de 2022. Então, a introdução, eu ensinei para vocês a apresentação do tema, problematização e apresentação das teses. Mas há diversas formas de você introduzir um texto. Eu ensinei vocês dessa forma, naquele padrãozinho ali, porque ficaria mais fácil, né, para vocês iniciarem. Mas aqui já estou trazendo um dado. Isso também é apresentar o tema. Óbvio, né? Estou trazendo um dado, né? Tem que trazer também a fonte, né? Segundo o dado, o Censo Demográfico 2022, em que a maior porcentagem dela está situada na classe D e E. Ou seja, D e E, 2 salários mínimos abaixo. Segundo o estudo da Tendência Consultoria, é uma empresa. Eu não gosto muito de colocar em pesquisas de empresas, não, tá? Mas eu estava com pressa e peguei esses dados aqui. Segundo dados recentes do IBGE de 2022, acho que o próprio censo do IBGE também, né? As famílias da classe D podem ter até 4 ou 5 pessoas, com um número significativo de famílias compostas por 6 ou mais membros. Esses dados ainda revelam que a classe D sobrevive com uma renda média de um salário mínimo, e a classe E sobrevive com menos de um por mês. Olha que doideira, né? Enquanto a classe C sobrevive com a renda média de 2 a 5 salários por mês. Então, entre 2 a 5. Sendo subclassificados em C1, classe média que já tem ali quase 2 salários, né? 3, 2 salários e a mais. E C2, né? Entre 2.500 e quase 4.000. Então, são classes C, as classes C são as que mais recebem. Dessa forma, as classes D e E juntas formam 49% a 50% da população brasileira. Isso significa que metade da sociedade se encontra em dificuldades básicas de sobrevivência. E aí vocês podem pensar, né, gente? Pessoas vivendo esse tipo de condição precária, elas não têm qualidade de vida, elas vão adoecer mentalmente, aí elas vão trabalhar, essas pessoas que têm baixa escolaridade, vão trabalhar em empresas que vão negar os direitos trabalhistas, então essas pessoas vão acabar adoecendo, não tem como essas pessoas viverem e terem qualidade de vida, né? Somente que trabalhar na escala 6 por 1, você recebe salário mínimo para trabalhar 6 dias, não descansa um dia, né? Direito, e, bom, 50% da população está nessa condição. Então, pensa num povo bastante infeliz, né? É para a gente pensar, né? Então, a classe D e E, vivendo na pobreza, na insegurança alimentar e financeira, poucos recursos para acesso a uma educação e saúde de qualidade, sem acesso também a bons empregos e com pouca perspectiva de futuro. Então, estou trazendo aqui que a dificuldade, o maior problema do Brasil é a desigualdade social, tá? E aí, o que acontece?
Tá vendo que eu não coloquei delimité aqui, né, com todas as palavras, né? Qual é o maior problema, né? Eu posso colocar isso aqui, seria até bom, né? Colocar assim, dessa forma, o maior problema do Brasil é a desigualdade social. E aí eu vou trazer dois argumentos aqui que vão ao encontro dessa tese, que é a desigualdade social. Mas eles são interdependentes, eles não precisam um do outro para ter sentido. É como se fosse uma oração coordenada, sabe? Eles estão aqui só para complementar. Depois eu vou trazer para vocês os argumentos em que eles são dependentes, não só da introdução, mas são dependentes entre eles também. Este modelo de sociedade é reflexo, aí eu estou trazendo a causa. Lembra que eu estava pedindo para trazer a causa? Estou dizendo assim, que esse modelo de sociedade reflete o sistema econômico capitalista que não busca o bem-estar da população, que não se preocupa com a justiça econômica, nem com a mobilidade social. Mobilidade, estou dizendo, mobilidade é você ascender de classe, você mudar de classe, tá? Então, é você ser pobre e ter chance de ser classe média. No Brasil, isso ainda hoje é muito difícil. Ascender, se mobilizar, digamos, de classe, né? Você sair dessa condição de pobre. O Brasil é conhecido por sua alta concentração de renda, ou seja, a riqueza, mas está concentrada na mão de poucos, né? Onde 1% mais rico da população detém 28% da renda total, tornando um dos países mais desiguais do mundo. Apesar dos esforços dos governos petistas, e aí não dá para negar, né? Houve esforço, apesar de tanta coisa, o Estado não tem sido eficaz na erradicação da pobreza, dessa maior parcela habitacional por conta da elite do atraso. Elite do atraso é um conceito descrito, né, desenvolvido pelo sociólogo brasileiro Gessé Souza em seu livro homônimo, que quer dizer o quê? Livro do mesmo nome. O nome do livro é Elite do Atraso. Então, por mais que tenha feito Bolsa Família, política de cotas, agora tem o pé de meia, por mais que o governo tente criar condições de mobilidade social, há ainda uma maior concentração de renda nas mãos de poucas famílias nesse país. E isso quer dizer que a riqueza gerada pelos trabalhadores desse país vai para poucas mãos, vai para 1% da população brasileira. Ou seja, enquanto outros morrem de trabalhar e se suicidam trabalhando, né, outros têm demais, né? Enfim, porque no modo de produção capitalista, a maior parte fica com o empresário, não é dividido, né, com o trabalhador. A elite do atraso impede o avanço econômico, político, cultural e social do país, concentrando toda a riqueza produzida pela sociedade nas mãos de poucas famílias brasileiras. A consequência da ganância dessa elite, está vendo que esse texto ele é argumentativo, né? Estou trazendo a minha opinião aqui, ó. A consequência da ganância dessa elite é a vida subhumana dessa grande parcela populacional, que sempre se vê diante de dificuldades financeiras sem horizonte ou perspectiva de melhoria de vida. Então, isso aqui descreve o Brasil, né? Essas pessoas, digamos, né, gente? Você cresce sem infância, né? Tem que trabalhar para ajudar a família. Você não tem interesse em estudar, porque se você não sabe o que você vai comer amanhã, como é que você vai ter interesse pelo conhecimento? Impossível, né? E a família ali pedindo você trabalhar para ajudar a pagar as contas. Você não tem infância. Aí, chega na adolescência, tem que trabalhar, e vai pagar as contas. Você só enxerga que a vida é trabalho, né? Não enxerga que a vida pode ser algo melhor, pode ser algo além daquilo. Então, estou dizendo que a causa é o sistema econômico, né? Porque o sistema econômico capitalista, você concentra a riqueza, a economia, na mão de poucos, né? Na mão de poucos. Então, você ganha um salário mínimozinho para, digamos, né, não ser taxado de um país escravista, eles te dão um salário de merda, né? Obviamente. Mas só para dizer que você não está sendo escravizado, mas você está. E aí, eu trago um argumento aqui, que ele é independente,
mas ele também está, digamos, complementando ou, digamos, fazendo coro aquilo que eu disse antes no argumento anterior. Dados da ONG Oxfam, em parceria com a Datafolha de 2022, informam que o país é marcado por altos níveis de desigualdade entre homens e mulheres, ricos e pobres, e entre brancos e negros, que resulta em sofrimento e dificuldades diárias para as pessoas viverem minimamente. Então, estou trazendo outra questão aqui, né, que além da desigualdade social, temos outras desigualdades, né? Segundo estudos do IPEA, é bom que vocês sempre utilizem essa fonte, esse instituto, porque ele é muito bom, de 2023, o Estado, administrado por meio de uma classe política que age, em sua maioria, isso está acontecendo agora, para satisfazer os interesses dos mais ricos, continua reproduzindo a pobreza com a tributação regressiva. O que é isso? Aquele que gasta mais paga menos imposto. Aquele que consome, que compra em atacado, por exemplo, as empresas que compram em atacado pagam menos imposto, elas têm descontos nos impostos. Aquela pessoa que compra a varejo, mas está comprando ali todo dia, que é o pobre, né? Tem que comprar todo dia, toda hora, mas compra uma quantidade de cada coisa, ele paga mais imposto do que essa pessoa, em proporção, tá? Se você colocar o salário dessa pessoa que é muito rica e a pessoa que é muito pobre, em proporção, o pobre paga mais imposto, paga mais tributo ao Estado do que a pessoa mais rica. Essa tributação, ela é um mecanismo de desigualdade social. Ela mantém a concentração de renda e ela mantém a pobreza. Ou seja, hoje o pobre gasta muito mais com tributo só para se alimentar do que qualquer outra coisa. Ou com aluguel, né? Bom, que incide diretamente na renda dos mais pobres. Né? Então, se você tem que comer, tem que pagar aluguel, você está pagando imposto ali, isso incide no seu salário, incide em tudo. Né? Se você paga aluguel ou faz compra, já fica sem dinheiro. Então, não tem, né, você não tem lazer, você não tem qualidade de vida. Né? O que, de certa forma, privilegia os mais ricos. A tributação regressiva. Tá? Desta forma, o Estado não avança na justiça social, que está lá, né, a erradicação da pobreza, ou mitigação da pobreza, que está na Constituição. Só está lá, né? Tendo visto que a porcentagem de impostos recai mais nos cidadãos que mais precisam do Estado para sobreviver. Então, há uma correlação entre os parágrafos. Né? Um, digamos, é independente do outro, porém, há um diálogo aqui, né? Há um diálogo. Mas eles são independentes. Agora, eu posso também trazer 2 parágrafos completamente, digamos assim, independentes, mas que esteja também ali na introdução. Não sei se eu estou sendo claro, tá, gente? Mas eu explico novamente, se for preciso. Vou trazer aquele textinho ali do Enem, que ele é bom para isso. Ó, aqui é intraparagrafal, a lógica e a coerência. Aqui. Eu podia pegar o texto de vocês também, né, meninos? Mas vou fazer isso, né? Deixa eu pegar aqui. Pegar o texto dos meninos. Vou pegar o texto do TED. Olha. Vou valorizar o cara, né? Vamos valorizar o cara. Deixa eu ver se vai aparecer aí. Não. Vai aparecer agora. Vou mostrar. Aqui, essa redação aqui foi desse rapaz inteligente aí. E o tema era a questão das ações policiais nas comunidades periféricas, né? E se isso era proteção ou se era violação de direitos. Ele traz aqui, né, a introdução, né, a Constituição de 88, também conhecida como Constituição Cidadã, possui em seu artigo 6º o direito à segurança, elencado em seu rol como direito social. O português, menino, né, gente? Outro nível, né? No entanto, tal direito vem se tornando
alvo de questionamentos e discussões, principalmente por parte de habitantes de zonas periféricas, onde ocorre o maior índice de violência, resultado majoritariamente de um embate entre criminosos e agentes de segurança pública. Tais conflitos ensejam a violação do referido direito mencionado anteriormente. Para a garantia da proteção da sociedade, o Estado necessita de reaver suas medidas de segurança. Repare que ele está trazendo aqui uma ideia, uma tese. Uma tese. O Estado precisa reaver suas medidas de segurança. Então, aqui ele fica livre para colocar nos 2 parágrafos informações que não precisam ser complementares, mas que precisa ter uma relação, digamos, ser coerente dentro do que ele está trazendo aqui, ó. O Estado precisa ver medidas de segurança. Então, os 2 argumentos que ele vai trazer tá dentro dessa, digamos, dessa temática, né? O Estado precisa rever suas ações, suas medidas de segurança, né? O trabalho, né, da segurança pública, é nesse sentido. Então, são 2 parágrafos que não precisam ter uma relação de causa e consequência ou de complementariedade. Eles são independentes, mas eles estão dentro daquilo que ele está propondo aqui na tese. Não sei se dá para entender, né? Se você não estiver entendendo, vocês me explicam, me perguntem, que eu respondo, explico novamente, tá? Eu acho que eu tô entendendo, meu. Sério, ai que bom, porque eu não sei, eu fico pensando que tá difícil. Tomara que não esteja, né? E eu tô aqui, no cantinho da câmera, não sei porquê. Na música Da Ponte Pra Cá, interpretada pelo grupo Racionais MCs, é retratado um cenário carente de segurança, onde o estereótipo do favelado é levado em consideração no momento de medidas repressivas, na maior parte de forma abusiva por parte da polícia. Então, é coerente com aquilo que ele está pedindo aqui, que ele escreveu? Sim, é coerente, né? Até porque reaver suas medidas de segurança deixa amplo, né? Então, ele pode trazer 2 argumentos aqui, que não precisa ter uma relação de sentido, né, entre eles, né, os argumentos, mas que tem uma relação de coerência com a tese. Enfim. Ademais, o comum nesses casos é o abuso de autoridade em relação aos direitos dos cidadãos, como invasão de domicílio e tortura. Esse cara é bravo, né? Isso implica na ausência de confiança entre morador e polícia. Tá. Isso implica na ausência de confiança entre morador e polícia. E a Constituição. E faz... Vem cá, Neném. Meu filho, que atenção. E faz com que as operações e o policiamento ostensivo tornem-se cada vez mais inviáveis, sem que fira a Constituição. A pessoa lembrou da Constituição, né, gente? Isso aí. Cabe ao poder estatal desenvolver meios mais seguros para mitigar tais desproporcionalidades. Então, é coerente com a tese, né? Que ele está levantando aqui. E aqui, ele vai trazer um argumento, aí já não é a mesma, não sei se é complementariedade, mas vai trazer essa questão da medidas que o Estado tem que adotar, né? Tem que reaver, né? Nesse sentido, as operações policiais em comunidades periféricas demonstram a relação assimétrica entre Estado e regiões marginalizadas, evidenciando riscos desnecessários advindos de uma política pública de segurança mais estruturada, causando descontentamento e provocando medo nos moradores dessas comunidades, onde ocorrem as operações policiais com maior frequência. Portanto, espera-se efetividade prestacionista do Estado para com o cidadão proveniente de zonas de conflito, visando o combate à violência desproporcional. Está vendo que ele está trazendo aqui também? É como se fosse um complemento, né? Do primeiro parágrafo. Todos os 2 estão relacionados a essa tese. Mas ele também pode trazer um argumento que traga outra informação sobre a questão da abordagem policial Pode falar. Aí, professor, é aquela coisa que eu falei quando eu fui redigir, porque, assim, se fosse levar em consideração para outras medidas no segundo parágrafo, o texto ia ficar muito extenso, né? Que aí eu poderia muito bem jogar aí que seria também culpa dos próprios cidadãos, ou seria uma co-culpabilidade, né, do Estado. Isso ia ficar muito extenso. Daí eu usei aquela tática que o senhor passou, né? Tentar...
deixar o mínimo possível mais coerente, né, possível. Mas tá bom, tá ótimo, inclusive. Vou usar aqui um outro argumento que tem a ver também. Cadê? Acho que esse argumento aqui é do Júnior. Cadê? Operações policiais. Deixa eu ver se é isso mesmo que está aparecendo aí para vocês. Ó, eu posso utilizar, ó, o Júnior usou aquelas dois argumentos, e eu posso utilizar, inclusive, esse argumento aqui, para complementar lá a argumentação do Júnior, do Tiago. Em segundo plano, vale salientar que a desvalorização ou marginalização dos grupos minoritários compromete a credibilidade da população periférica na segurança pública e nos agentes das operações. Segundo o Instituto de Pesquisa... o Júnior sabe fazer a lição de casa, né? De Econômica Aplicada, o IPEA, 42% da população se sente segura, mesmo com a presença policial próxima. Compõe-se que isso reflete numa crise, né, de confiança, pois o policial é visto tanto como agente de proteção quanto de ameaça. Então, tá vendo? São informações diferentes, mas que estão ali dentro da ideia de que o Estado precisa reaver sua política de segurança. Então, os argumentos eles podem não ser complementares ou podem se complementar. Porém, eles só precisam estar dentro do esperado daquilo que nós chamamos de tese central. Né? Você pode ter duas teses ou uma tese. Então, se é uma tese, a tese central é X, você vai trazer informações sobre X, né? Você não vai falar de outra coisa. Né? Aqui, no caso, está falando dos grupos minoritários marginalizados. O Júnior trouxe, acho que mais outro argumento aqui, ó. Ele traz também a questão do rapper, né? MC César, né? César MC, canção infantil, na qual a letra retrata o abuso de poder policial nas periferias. Então, o repertório, por exemplo, se vocês não têm, óbvio, né? Que ninguém fica lembrando de datas e pesquisas, mas se alguém lembrar, ok. Se não lembrar, o repertório, digamos, cultural de vocês vai ajudar vocês na argumentação. Então, uma música, um filme, um documentário, né? Inclusive, o Ted, eu estou pedindo para o Júnior assistir Dois Coelhos, que é um filme brasileiro muito bom, que faz uma crítica, né, à questão da falta de ética no Brasil. Aí isso vai recair na corrupção, tanto do cidadão, quanto da corrupção entre policiais, agentes do Ministério Público e políticos. Top, então, é um filme, assim, tipo, no estilo de qualidade de Tropa de Elite. Sei. É um roteiro muito bom. O filme é impecável, gente. É tudo impecável. Tem aquela Alessandra Negrini, maravilhosa. Agora, eu acho que você inspirou nessa questão da música em alguém, hein? Quem? O Júnior? Não sei. Ele se inspirou nessa questão da música em alguém. Será que você já levou batida? Você já levou batida? Vocês levaram batida? Música, né? Sim, aí eu abri minha mente para questão musical. É aquela coisa, quem lê cita livros. Quem ouve, menciona músicas. Pô, não tem pra onde correr. E vocês ouvem isso? César MC? Demais. Rap é... Rap mesmo ou é trap, gente? Rap. Trap é coisa de modinha, essas coisas que foi inventada agora. Tá. Eu tenho menos preconceito com rap. Rap eu acho legal, trap eu acho muito modinha. Esse rap aí, ele é emergente das rodas de batalha de rap. Não, isso é cultura de verdade, o resto é história. O resto é indústria cultural. Isso. Viu a questão do rapper que eu lhe falei lá para pesquisar? Eu fiquei de ver, né? Tá igual eu no meu filme Dois Coelhos. Eu passei para ele, Júnior, um cara que é um mito na cena. E é o MV Bill. Quem conhece aí, quem já MV Bill. Coloquei aqui agora. Aqui cara, no YouTube. Muito fera. Soldado do Morro. Eu vou ouvir isso aqui. Soldado do Morro. Tem vários.
várias músicas dele aí que Tá. retrata bem essa cena aí. Coloquei Saudade do Morro, a primeira coisa que eu vou assistir aqui. Pronto, é só assim, porque depois vou esquecer, já era, né? Então, a argumentação, gente, o que, que ela tem que obedecer? Obedecer a tese, só isso. Né? Se a gente está colocando ali na tese causa e consequência, obedeça essa ordem da causa e consequência. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, de um jeitinho mais organizadinho. Cadê? Eu só não preparo ao direito, né? Cadê aqui? Cadê? Cadê, gente? Aqui. Pronto. Aqui eu vou poder editar. Vocês estão vendo aí? Né? Tá. Não. Tá, vou ter que. Estou com um monte de arquivo aqui aberto. Uma hora eu vou abrir o arquivo errado e vou editar o arquivo errado. Já estou até vendo já. Pronto. Acho que escrevendo assim fica melhor, né? Ó, aqui está falando sobre a questão da economia e a luta contra a precarização do trabalhador, né? Aí o Júnior colocou, né? A discussão sobre a precarização das condições de trabalho na era da tecnologia é de fundamental importância quando se observa a economia do país. Entretanto, o atual cenário é de desaceleração, pois com o avanço tecnológico, acho que eu vou colocar houve, né? Vários desempregos. Diante desse cenário, olha só, toda vez que a gente coloca assim, gente, diante desse cenário, a gente está trazendo as teses, tá? É possível analisar medidas eficazes para o desenvolvimento econômico. Pronto. Isso aqui já é a tese 1, tá? Quando a gente faz isso, é tese. Ah, mas é meu posicionamento, é minha opinião, isso aqui é minha opinião mesmo. Minha opinião, ela não tem que vir assim, né? Tipo, minha opinião é essa. Não, não é desse jeito, não. Tá? Aí, outra opinião, além da preservação dos direitos trabalhistas, considerando a dignidade do trabalhador. É a tese 2. Então, qual é a ordem dos argumentos dele? Primeiro, tratar da questão das medidas, né, para o desenvolvimento econômico e considerar a dignidade do trabalhador. Então, ele vai trazer, no primeiro parágrafo, uma argumentação que vai trabalhar essa questão, né, para desenvolver a economia, e a outra para falar da questão da dignidade do trabalhador. É isso, é nessa ordem, né? Isso vai fazer com que o seu texto esteja organizado. Então, isso também as bancas cobram muito, né? Se o texto está organizado. Então, organização das ideias, né? Eles colocam sempre isso. Então, se você está falando aqui, a tese 1 é analisar medidas, vão analisar medidas primeiro, depois vocês vão falar sobre os direitos trabalhistas, né? Considerar, né, a dignidade do trabalhador. Se você colocar dignidade do trabalhador aqui primeiro, depois medidas para acelerar a economia, vai ficar fora de ordem. E aí isso vai fazer vocês perderem ponto. Então, é todo um trabalho, né, digamos assim, né, minucioso, né? Que eu digo aqui, na introdução, vai ser, digamos, trabalhado no resto do texto. Agora, tem outro texto aqui que eu escrevi, eu não sei se vai ficar bom, mas vamos ver, né? Pode falar. Tira só uma dúvida, uma curiosidade. Os meninos aí estão estudando para quê? Para Enem, para concurso também? O que é? Concurso. Né? Não, show demais. Todo mundo aqui é concurseiro, todo mundo está sofrendo. Vaguinha no CAPS. Nossa, cara. Eu não sei não, mas o CAPS acho que tem sido um lugar assim que tem valido a pena ficar, sabe? Porque você chega lá, você não tem que pagar aluguel, não paga energia, não paga água, não paga nada. É tudo de graça. Remédio de graça. O povo fica lá cuidando de você, né? Assim, vale a pena, né?
Vale a pena. Eu tenho pensado assim, se vale a pena ser normal, ou fingir que é normal, e ficar pagando tudo. Eu tenho um leve medo de ser até expulso de um lugar desse. A verdade, o CAPS não deixa a pessoa ficar muito tempo lá, não. Eles mandam embora para casa. Mas aí você pode fingir um surto e voltar, entendeu? Esse negócio de luta antimanicomial não é comigo, cara. Eu acho que as pessoas têm o direito de serem loucas e morarem num lugar lá, sendo louco o resto da vida, né? Acho que isso faria melhor para a saúde mental das pessoas. Eu acho muito chato ter que conviver com a família. Ah, volta para conviver com a família, porque isso vai ajudar no tratamento. Às vezes não, às vezes a família é o problema. A pessoa está doente porque a família foi negligente. Então você vai voltar para a família, a pessoa fica mais doente, ela volta para o CAPS de novo. Então, assim, se você for olhar o número de pessoas que têm transtornos mentais, você não olha a infância da pessoa, é puro abuso sexual, emocional, negligência, violência, tortura. Tudo isso a família fez. Ah, não, temos que deixar os pacientes conviver com a família, porque vai melhorar. Não vai melhorar, não, vai piorar, gente. Eles têm que ficar fora. Mas assim, gente, tem famílias também que são boas, que estão ali cuidando, são raras, né, e que podem contribuir, mas a maioria, sinceramente. Aí leva para a igreja, o pastor fala que é demônio, piorou, né? Enfim, vamos lá. Cadê? Olha só, outro texto aqui, é um tema da IBFC. IBFC, tá certo? Que o tema foi as relações entre o individual e o social na busca contemporânea pela felicidade. Tudo a ver com o neoliberalismo hoje, né? Cada um por si, né? Todo mundo contra todos, né? E aí, a banca... Bom, desse tema, parece um tema muito simples, né? O que as pessoas podem pensar da relação da felicidade individual e o social hoje em dia, né? O que as pessoas pensam? O que vocês pensam, por exemplo? Pode falar aí, ó. Vocês que são inteligentes. É possível ser feliz sozinho? É, com certeza. É possível ser feliz sozinho, Júnior? Só não pode ser, só bate a bad no domingo à noite. A solitude tem suas partes, né? As suas particularidades. Bate uma ansiedade, né? Bate uma taquicardia, né? Esse é um tema que a IBFC... O Ted sabe dissertar bem sobre esse tema aí, o Ted. Ele é feliz? Não é que ele é Fala aí, sozinho. Ele é sozinho? É que não tem mulher, não, calma. Ele se separou? Eu vi você com a foto de uma mulher, eu achei que era sua esposa, sua filha. Fala aí, Jânio. Nunca fui casado, rapaz. Você nunca foi casado? Nunca. Ah, você é brabo mesmo, hein, cara? Difícil, hein? Difícil. Mas uma hora você casa, uma hora alguém te Tá amar. no lacre ainda, tá no lacre. Só depois do casamento. Isso aí. Isso aí. Tá. Então, aí a banca trouxe uns textos motivadores muito interessantes. Eu vou trazer esses textos motivadores, tá, gente? Porque vamos fazer o trabalho direito, né? Peraí. Que é a capacidade da gente interpretar, né? Isso é sempre bom trabalhar. Vou trazer ele. Ó, o texto motivador. O filme de Hollywood, A Procura da Felicidade, não vou falar inglês aqui agora, senão vou passar vergonha, estourou em 2006 com uma bilheteria de não sei quantos milhões de dólares, tá, gente? É muito número. Nem cabe na minha cabeça. Baseado no best-seller autobiográfico de Christopher Gardner, um afro-americano de classe média baixa que saiu da pobreza e se tornou um grande homem de negócios bem-sucedido, corretor da bolsa e palestrante motivacional. Muito incrível isso, né? O filme se passa no início dos anos 80 e começa com Ronald Reagan na televisão. Gente, isso aqui, para quem sabe ler, sabe aquele negócio, aquele ditado, quem sabe ler o pinga letra? Ó, isso aqui, depois eu vou falar sobre isso, eu adoro. Ronald Reagan na televisão. Vamos lá.
anunciando más notícias sobre economia. O momento não poderia ser pior para Gardner e sua mulher, Linda, ambos com dificuldade para manter fora da pobreza a si mesmo e ao filho de 5 anos. Você já assistiu esse filme? Alguém já assistiu? Já. Então, estão ali, assim, muito pobres, muito fodidos, e tem uma criança, né? E ele não vende as coisas, ele investiu o dinheiro que ele tinha para vender lá os negócios para os médicos, mas ninguém queria e tal. Um desespero que só. Mas ele era muito inteligente com outras coisas. Então tinha uma alta habilidade ali, alguma outra coisa lá. Um aspecto. Pode falar, Thiago. Esse filme, se for levar em consideração, ele tem várias camadas, e cada vez que você assiste, você descobre uma delas, né? Ele retrata tanto a questão social daquela época com os negros, né? A classe social advinda deles, né? Era muito, a questão de trabalho era muito vago para negros. A questão de empregabilidade em si já é um foco principal, a disparidade dos brancos ali com os negros. O segundo é a questão de como ele se sobressai, né? Ele usa da inteligência dele para chamar a atenção dos mais ricos. Ele tenta empreender e vai, leva, perde casa, perde mulher, perde tudo, vai morar em abrigo. É muito louco o filme, quem puder assistir. Eu assisti e eu lembro que assisti por causa desse texto motivador aqui, né? E assim, cara, a condição da pessoa ali é humilhante, né? Nenhum ser humano, gente, passa pela humilhação sem consequências, sem trauma, né? O cara viveu uma vida de merda, né? Viver, assim, tanto dormir, ele chegou a dormir num banheiro público com um filho, um negócio louco. Ninguém deve passar por isso. Nenhum ser humano devia passar por isso, né? Mas, nos anos 80, falava-se da crise econômica. O Ronald Reagan é um cara neoliberal. O que é o neoliberalismo? É o Estado, o Brasil é neoliberal, tá, gente? É o Estado pegando o imposto do cidadão, ajudando as empresas e os bancos. E aquela pessoa que precisa do Estado, o cidadão pobre, o cidadão que não tem acesso a uma escola, a uma casa, uma habitação, um saneamento básico, essa pessoa vai se lascar. Esse é o neoliberalismo. Dinheiro vai para a empresa, vai para os bancos. O banco recebe dinheiro do governo, tá? O banco e as empresas. E aí, e é muito dinheiro, tá? 800, 600 bilhões por ano. Isso é dinheiro do contribuinte. Nosso dinheiro, sabe? E aí, no neoliberalismo, você salva as empresas, em vez do cidadão. E no filme, a poupança dele é confiscada. O dinheiro que ele trabalhou e depositou é confiscado. E ele fica na rua. Ele vai morar em abrigo. E no abrigo, se você não chegar até um determinado horário, você perde a vaga. E você não tem onde morar. Você vai dormir na rua mesmo. E com o filho. Bom, por que eu falei Ronald Reagan na televisão, gente? O filme, ele não está dizendo, olha só, gente, corra atrás dos seus sonhos que você vai conseguir. Também pode ser uma boa, né? Corra atrás, você... Só que, será que todo mundo tem que passar por uma sucessão de humilhações para conseguir alguma coisa? Todo mundo tem que sofrer tanto para conseguir alguma coisa? Será que você não precisa ser milionário, mas para ter uma vida digna, você precisa ser assim, aviltado desse nível que ele foi, de perder mulher, da mulher não mais confiar nele, do filho dele, às vezes não tem o que comer. Será que você precisa passar por isso? Será que é necessário? Será que isso é constitucional? Bom, no Brasil, constitucionalmente não é, mas o Estado tem salvado as empresas, os bancos, e tem gente aí sem casa, tem gente morando na rua. Então, o Estado é neoliberal. No Brasil sempre foi, né? Independente do governo, sempre é neoliberal. E aí o que acontece? Por que eu estou falando sobre isso, né? A proposta, a pergunta as relações entre o individual, ou seja, entre o indivíduo e a sociedade, o social. Social, sociedade. Ou seja, vivemos uns com os outros, na interação uns com os outros, tá?
E o Estado é responsável, em tese, pela sociedade, pelo bem-estar social coletivo. Ele que vai administrar a economia, as relações políticas, públicas, vai criar leis também no âmbito privado. Então, se a pessoa pode casar, se ela pode separar, se ela pode ter filhos, se não pode ter filho, outros filhos. Isso é o Estado que vai resolver. Tudo isso. Mas como ser feliz se socialmente você está abandonado, se o Estado não está nem aí para você, se você não tem aonde morar, se você não tem o que comer, se sua mulher te deixou? Difícil, né? Esse cara, ele tinha uma habilidade lá, ele tinha altas habilidades, né? Que ele pegava aquele cubo lá e questão de Dentro do segundos. carro ele resolveu o cubo mágico, foi. Então, assim, ele era um cara, ele tinha altas habilidades, isso é óbvio, velho. Mas todo mundo tem alta habilidade? Não. Então, nem todo mundo vai sair bem em alguma coisa. Muita gente que não tem alta habilidade vai continuar sofrendo até morrer. Ou vai tirar a própria vida, ou não vai aguentar. Entende? O filme mostra uma saída bonita, positiva, mas nem todo mundo tem altas habilidades, como o cara lá. Ele tinha altas habilidades, mas nem todo mundo tem. E aí o Estado de Ronald Reagan estava preocupado com isso? Não. Salvou as empresas, salvou o mercado, salvou Wall Street e deixou todo mundo na merda. O povo ali fazendo fila para morar no abrigo e muita gente não conseguia. Então, esse é o estado em que você paga imposto e não tem retorno. Não tem retorno. Esse é o estado em que você está abandonado à própria morte. Não é nem a própria sorte, é a própria morte. Na filosofia moderna, existe um cara chamado George Agamben. Quem vai estudar direito, né, Júnior? Futuramente vai estudar direito. O Ted também, se for estudar, vai estudar esse cara. Vai estudar Michel Foucault, vai estudar Agamben. Agamben fala do Homo sacer, que é na Roma antiga, existia o homem sagrado. O que era o homem sagrado? Era aquele homem que havia cometido um crime contra o imperador. Só que, porém, nessa época da Roma antiga, eles já tinham feito uma junção com a Igreja Católica, quando o Império ruiu e o catolicismo, né, o cristianismo tomou conta, e não se podia mais matar o cidadão que cometia algum crime contra o rei. Então, o que acontecia com esse homem? Essa pessoa que cometia um crime contra o rei. Essa pessoa, ela era alijada dos direitos dela. E ela ficava abandonada à própria morte, nem à própria sorte. Ou seja, qualquer coisa que fosse feita com ela, não aconteceria nada com você, porque ela não tinha mais direito nenhum, nem direito sagrado, nem direito, digamos, dentro de um Estado monárquico. Ela estava abandonada. Ela virava o homem sagrado. Olha que interessante, a palavra era sagrada, porém, de sagrado ele não tinha nada. Então as pessoas matavam essa pessoa e não acontecia nada com elas, porque ele estava abandonado, ele era o homem sagrado. Ou seja, o que acontecesse com ele, Deus ia dar um jeito. Olha como que a leitura, né? O homem sagrado pode ser morto por qualquer pessoa e, bom, que Deus o tenha, né? Assim Deus quis. Assim era feito lá. E essa figura, até hoje, ela existe, né? Nas comunidades, na população com menos direitos e tal. Então, esse cara que estava abandonado à própria sorte, ele era um homo sacer, um homem sagrado. Estava ali abandonado. E ele, pela inteligência dele, né, ele não desistiu, ele conseguiu, mas por mérito dele próprio, infelizmente, mérito próprio. Mas nem todo mundo tem a habilidade que ele tinha, ou que ele tem. Então, muitas pessoas vão ficar desassistidas, deprimidas e vivendo vidas muito desgraçadas. Né? Imagina, 50% da população vive com menos de um salário mínimo. Então, não tem como você ter nem esperança de futuro com menos de um salário mínimo. Então, é nesse cenário que o Brasil se encontra ainda hoje. Mesmo com números, para os economistas, mesmo com os números positivos, não está adiantando, né? A população está infeliz. Aí, o texto 2 aqui mostra que os países mais felizes do mundo, em 2023, têm aqui, digamos, certos parâmetros, né?
Aí coloca aqui, né? A ONU divulgou nesta segunda-feira o relatório mundial de felicidade. O levantamento apontou a Finlândia em primeiro lugar, como o país mais feliz do mundo, mas caiu, né? De 38 para 49. O relatório analisa 6 indicadores principais. Apoio social. O que é apoio social? É o Estado auxiliando o cidadão quando ele precisa. Então, é direito trabalhista, seguridade social, ou seja, se ele fica doente, o Estado, né, vai dar seguridade, vai ter ali a parcela dele de auxílio-doença, alguma coisa, aposentadoria, o Estado vai dar conta. Ele está ali contribuindo. Se a pessoa é muito pobre, o Estado vai lá, transfere a renda. Isso acontece na Europa, tá? Lá também tem o Estado lá também age assim. Muitas pessoas não pagam medicamento, não pagam tratamento. É assim, gratuito mesmo. Ou pagam uma coisa bem irrisória. Então, renda, saúde, senso de liberdade, generosidade e ausência de corrupção. São os indicadores de felicidade dessas populações aqui, desses países, conforme o desempenho no último triênio, portanto, de 2020 a 2022. A Finlândia ocupa pela 6ª vez consecutiva o primeiro lugar no levantamento, já que está em sua 11ª edição. Top 5 é composto por Dinamarca, Islândia, Israel e Holanda. Com esses resultados, a Europa se destaca com 4 países considerados mais felizes do mundo. Então, note aqui, digamos, os parâmetros, né, para esses países serem felizes. Apoio social, cadê meu negocinho aqui? Apoio social, renda, saúde, senso de liberdade, generosidade, ausência de corrupção. Então, o que a banca estava ali dando para o candidato? Não dá para ser feliz se o Estado te abandona. O cara aqui em cima, né, o personagem, que conseguiu, mas sem ajuda do Estado. Mas será que todo mundo vai conseguir também? Será que isso não é uma lógica meritocrática que estão te vendendo? De que sozinho você é um empreendedor, sozinho você consegue tudo, sozinho... Bom, eu não acredito que sozinho a gente consegue tudo. Até para a gente comprar um ovo ali, a gente precisa da pessoa vendendo o ovo, né? Então, sozinho você não consegue nada, né? Então, aí eu escrevi um texto sobre essa relação entre o individual e o social e a felicidade, né? E aí a argumentação é o seguinte, eu vou até trazer aqui uma outra forma de introdução para vocês perceberem que a introdução pode ser diferente, né? A gente pode ser criativo na introdução, desde que tenha abordagem do tema, ou uma problemática ali, uma contextualização e a tese, né? Aí eu trago, na obra Ética a Nicômaco, Aristóteles investiga a natureza da moralidade e da virtude. Eu tive que pesquisar isso, tá, gente? Isso não veio da minha cabeça, não, tá? Então, quando eu falo pesquisa, é para pesquisar mesmo, porque eu também faço isso. Eu lembrava que ele trabalhava isso em Ética a Nicômaco, mas não... Enfim, detalhes eu não lembrava. Então, ele investiga a natureza da moralidade e da virtude, buscando entender como seres humanos podem alcançar a felicidade, ou eudaimonia, que ele considera, ou considerava, né, o objetivo último da vida humana. Então, estou contextualizando, trazendo um autor, um conceito, um livro aqui e tal, né? A felicidade seria o bem supremo do ser humano, o seu objetivo maior. Aí eu trazendo aqui para o tema, a felicidade. No entanto, olha a problemática. Como ser feliz de maneira individual, sem levar em questão as estruturas sociais que produzem a infelicidade, que produzem dor, injustiças e sofrimento. Então, estou trazendo uma problemática. Estou fazendo uma pergunta retórica, porque se você está fazendo essa pergunta, você mesmo vai responder, né? Não vai deixar para o corretor responder. É possível ser feliz individualmente sem levar em consideração a vida das outras pessoas? Então, eu estou trazendo aqui da questão da empatia, ou da indiferença, ou da banalidade do mal, né? Que a Hannah Arendt já escreveu, né? Tá, muito tempo atrás. Então, é possível ser feliz sem levar em questão o social? Que essa é a pergunta, né?
as relações entre individual e social na busca contemporânea pela felicidade. O que há de individual, o que há de social, o que isso interfere na felicidade, né? E aí, eu lembrei de uma palestra que eu vi, um seminário, na verdade, há muito tempo atrás, da Márcia, falando sobre felicidade com interrogação, né? E ela traz essas questões, né? Como ser feliz num país cheio de corrupção, cheio de gente má, mas no meio de um mundo cheio de guerra, né? Então, a filósofa e escritora Márcia Tiburi, em seu seminário Felicidade, promovido pelo projeto Sempre um Papo, coordenado pelo escritor Afonso Borges, fala da felicidade publicitária e da felicidade filosófica, e que ambas são antagônicas. Tiburi diz que o ideal de felicidade promovida pela publicidade tem como objetivo a alienação do indivíduo perante o mundo, em contrapartida à felicidade filosófica, que tem a verdade e a virtude como base da produção de uma vida autêntica e justa em sociedade. Eu falei disso aqui na introdução? Não. Mas eu estou respondendo a pergunta que eu estou propondo para mim mesmo. Isso também é uma forma de argumentar. E essa também é uma forma de organizar o seu argumento. Se você fez uma pergunta, você vai responder ela. Essas duas perguntas eu tenho que responder. Então, eu estou falando aqui dessa felicidade filosófica que leva em conta a virtude, né? A verdade, o conhecimento e uma vida autêntica, né? Em sociedade. Na felicidade filosófica, a consciência de si e do mundo é produzida pela racionalidade, que resulta em generosidade, coragem, desejo por justiça, valorização da amizade, e conhecimento como base das virtudes que auxiliam o ser humano em seu autoaperfeiçoamento e autorrealização. Repare que eu não dei uma conclusão, tá? Aqui. Não tem problema, também não. Porque eu não vou trabalhar com vocês todo o esqueminha que ensinei a vocês até agora, porque aquele esqueminha é para facilitar a vida de vocês. Mas aqui eu vou trazer um outro argumento que vai encorpar ou vai, digamos, complementar o primeiro argumento. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam um sintoma que ainda é tabu na sociedade pós-moderna. O suicídio é a segunda maior causa de morte no mundo, perdendo para os homicídios. Isso quer dizer que as pessoas se matam mais do que matam. Essa informação traz um alerta para o mundo. Não é possível ser feliz diante de um sistema econômico que explora, expropria e concentra a riqueza na mão de poucos. Bem como é impossível ser feliz numa sociedade machista, racista, homofóbica, capacitista, né? Tudo isso, né? Isto é, enquanto a estrutura social for regida e administrada por pessoas que não se preocupam com as outras, a felicidade será impossível, porque é impossível ser feliz num mundo hostil, violento, indiferente e negligente. Então, eu estou respondendo à pergunta: é possível ser feliz individualmente? Aqui eu estou dizendo que não, né? Mas eu estou trazendo dados, estou trazendo exemplos de violências sociais, né? O machismo, a homofobia, capacitismo, uma estrutura social que não favorece a sociedade. Então, eu mesmo estou respondendo, né? E aqui é a mesma coisa. Como ser feliz de maneira individual sem levar em questão as estruturas, né? Ou seja, a felicidade filosófica tem como base a virtude, o conhecimento, a racionalidade. Então, a ignorância pode ser um grande problema. Ela pode alimentar a própria estrutura desigual do mundo. Então, a felicidade e a autorrealização, né, advém da felicidade filosófica, ela é contra essa felicidade publicitária, que acredita, né, que o indivíduo, por si próprio, consumindo, né, seja um carro, seja uma casa, seja uma esposa, sejam os filhos, vai ser feliz. Você pode ter uma família de margarina e tudo, mas se tiver pessoas sendo maltratadas nos morros, nas calçadas, isso um dia, uma hora vai se voltar contra você, né? Uma hora vai. É só aguardar, né? Sempre vem, o tiro sempre vai vir, gente, infelizmente. Então, nesse sentido, todo mundo está ameaçado, né? Então, a gente pode pensar no argumento como complemento, ou como ele tendo sentido em si próprio, desde que ele tenha correspondência com a tese central, ou como aprofundamento daquilo que foi abordado anteriormente.
Ah, bom, perguntas aí? Tem umas coisinhas aqui ainda, não sei se eu vou conseguir mostrar. Vocês estão vivos, gente? Tô por aqui. Toma aí. Então, Gente, eu fiz um negócio aqui que eu não sei o que eu fiz, cara. Não sei por que eu faço as coisas. Vamos lá. Tipos de argumento. Não sei por que eu faço essas coisas. Eu clico nos negócios, dá tudo errado. Aí, ó, tem argumentos por raciocínio lógico. Deixa eu ver se está aparecendo aí. Cadê? Não está aparecendo porque eu cliquei em alguma coisa aqui. Por que eu fiz isso? O que eu faço aqui? Eu vou apertar ESC. Enfim. Pessoa da década de 90 aprendendo a mexer na internet. É isso. Então, temos argumentos, por exemplo, por raciocínio lógico. Está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo. É uma forma de compor as ideias com base nas relações de causa e efeito. Então, dica, né? Na introdução, né, se você puder pesquisar, pesquise sempre a causa do problema. Né? Pesquise também se há algum amparo constitucional, se há alguma lei, né, que fale sobre o tema, para você também buscar, né, embasamento, né? Enfim, causa e consequência. A causa e efeito aqui é consequência, né? E já vai pensando ali, antes de escrever, uma solução. Eu mesmo, quando estou pesquisando sobre um assunto, eu já vejo ali umas soluções, as pessoas escrevem as matérias e vai trazendo soluções ali, ideias de soluções, e já vou separando aquilo ali e já vou colocando já para pensar, né? E aí, pronto, você já organiza o texto em 3 partes, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois você só escreve. É muito simples mesmo. Então, você pode trabalhar por raciocínio lógico, ou seja, trabalhar com a lógica. Exemplo, o aumento da pena e da lógica punitiva no sistema penal em outras regiões do globo não resultou em diminuição da violência. Logo, o aumento da pena e maior rigidez no sistema brasileiro devem gerar as mesmas consequências. Está pegando a lógica. Diminuir não vai melhorar. Então, a pessoa já está se posicionando, né? Através da própria interpretação da pessoa. Vamos olhar aqui. Argumento de autoridade. É utilizado quando se... Nossa, é utilizado quando se utiliza, é ótimo, né, gente? Maravilhoso isso, tá? Depois vou alterar isso. Quando a gente utiliza o argumento de um especialista, uma fala direta, né, entre aspas, né? Toda fala direta de alguém deve ser colocada entre aspas. Se for de forma indireta, não precisa. Um especialista de determinada área ou instituição conceituada de pesquisa. Então, se vocês colocam dados do IBGE, do IPEA, Datafolha, é também um argumento de autoridade, para reforçar as ideias e persuadir o leitor sobre sua opinião. Então, segundo a pesquisa do Centro de Pesquisa... Nossa! Gente, hoje não, isso aqui eu peguei porque tem muito tempo, tá, que eu fiz isso. Segundo a pesquisa do Centro de Pesquisa, ficou ótimo, né? Não podia ter colocado aqui, segundo os dados do Centro de Pesquisa, né? Ficaria melhor. Em macroeconomia das desigualdades da Universidade de São Paulo, 1% dos homens brancos ricos recebem mais do que todas as mulheres negras do Brasil. Bom, é um argumento de autoridade. Pensa aqui também uma pessoa que é especialista de alguma coisa, né? De alguma área. Então, enfim, o juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, Antônio Veloso Pereira Júnior, endossa análise e destaca o perfil do adolescente infrator. Conforme estudo feito por ele em março deste ano, ocasião em que era titular da segunda vara especializada da infância e juventude de Cuiabá, a maioria dos menores infratores negra ou parda possui baixa escolaridade, com apenas o ensino fundamental, ou, no máximo, o ensino médio. Então, vocês estão vendo, né? O Brasil não é para qualquer um, né? A maioria deve ser da classe D e E, né, tá, gente? Aquele mesmo povo ali que vive na desgraça, na miséria, né? Fazer o quê, né? Tipos de argumentos para serem utilizados na redação. Argumento histórico, né? Quando a pessoa tem uma compreensão histórica, ela pode utilizar isso. Isso vai ajudar a pessoa em qualquer tema, gente. Se a gente entende um pouco a história, ou muito bem a história, cara, não tem como. Você vai se salvar. É utilizado como forma de comprovação de uma série de acontecimentos e fatos históricos que remetem
ao tema de discussão. Então, exemplo, os problemas da desigualdade social no país têm origem na escravização dos povos africanos e nativos desde o início do século XVI. Então, você está trazendo aqui um argumento, uma informação, que já é, em si, um argumento, né? Você já está trazendo assim, ó, temos uma causa de um problema. Para solucionar o problema, temos que ir na raiz, temos que ir na causa, né? E aí você vai desdobrar isso na argumentação. Argumento por exemplificação. Então, você pode apresentar, por exemplo, fatos cotidianos para evidenciar um problema. E, assim, ajudar na fundamentação do ponto de vista. Então, tem exemplo do cotidiano que a gente pode utilizar, tá? Para, digamos, exemplificar algo que acontece de maneira, digamos, óbvia, né? De maneira perceptível, notória para todo mundo. Cadê? Você pode apresentar, por exemplo, isso, falei já. A violência contra a mulher pode ser percebida no cotidiano por meio de agressões verbais em público, violências simbólicas, psicológicas, bem como pelos noticiários da televisão, do rádio ou pelas redes sociais. Então, todo mundo vive isso, todo mundo tem acesso. Então, você pode trazer, por exemplo, um conceito de um filósofo, uma filósofa, por exemplo, você pode trazer o conceito da Simone de Beauvoir, do segundo sexo, e trazer, né, a ideia dela é que a mulher é inessencial na sociedade que foi feita para os homens. E essa violência contra a mulher, por exemplo, reforça essa ideia de que ela é subalterna, inferiorizada, por meio desses exemplos, né? Violência psicológica, física, sexual, que ela sofre no cotidiano. Ou seja, o espaço público não é destinado para elas. Então, é como se elas tivessem que ser violentadas para voltar para casa, né? Voltar para a cozinha, né? O espaço público é nosso, né? É tipo isso, né? Então, é um exemplo, né, que você pode dar e é válido, tá? Desde que seja um exemplo que revele algo, né? Revele algo importante para o tema, né? É uma constatação diária de uma violência que tem lastro histórico, isso também é muito importante. Lastro histórico, digamos, que tem, digamos, marcas, né? Que temos, digamos, fontes, temos rastros históricos disso, né? Então, se você pega lá na Grécia Antiga, as mulheres não podiam votar, não podiam participar das discussões na Ágora, não podia mesmo. Então, elas tinham que ficar ali só cuidando das crianças, dos animais, trabalhando e caladas, né? Poucas mulheres poderiam estudar e fazer alguma coisa quando elas eram filhas de patriarcas. E aí elas tinham que escolher entre casar ou estudar. Não podia ter as duas coisas. Ou a vida pública ou a vida privada. Era um negócio assim. Então, vale a pena, né? Simplificar se for o caso de usar um exemplo, né, que tem lastro histórico. Argumento de comparação. Um comparativo entre ideias distintas a fim de construir um ponto de vista apontando semelhanças ou diferença entre as noções comparadas. Então, exemplo, na Finlândia, as melhorias na educação passaram, nos últimos 20 anos, pelo menos por uma sucessão de políticas voltadas para a valorização do professor e capacitação profissional. Já no Brasil, o piso nacional continua muito abaixo da média nacional e há um déficit na formação de boa parte dos profissionais. Então, num tema onde, por exemplo, professores estão desistindo da carreira, a sala de aula é um lugar adoecedor dos professores, você pode usar esse argumento, por exemplo, né, para comparar, né, o Brasil com a Finlândia. Óbvio, né, a Finlândia é pequenininha, né, e tal, o Brasil é enorme, mas enfim. O Brasil tem uma classe política corrupta e um povo também que não ajuda, né? Povo que bate palma, talvez, né? Então, é isso. A organização do texto pode se dar dessa forma, né? Se eu tenho duas teses, eu vou trazer embasamento para as duas teses, na ordem apresentada na introdução, né? Elas podem ter uma sequência entre elas, ou seja, uma pode complementar a outra, ou também não tem importância. Se uma não complementa a outra, desde que a argumentação seja coerente com aquilo que está proposto na introdução, ou seja, na tese, né? Se eu tenho uma tese, eu tenho que trazer dois argumentos
que obedeçam à coerência, né, da minha tese. Não posso trazer nada, né, digamos assim, né, se eu falo X, sobre X na tese, e falo sobre Y e Z na argumentação, isso é um problema. Mas se estou falando sobre X do meu tema, e argumento sobre X, no argumento 1, argumento sobre X no argumento 2, ok, isso é válido, tá? Elas podem não ter relação de causa e consequência, de complementariedade, mas elas obedecem à temática da tese, né? Se for tese única, né? Agora, se são duas teses, argumento 1 vai ser a abordagem, aprofundamento da tese 1 apresentada na introdução, e o argumento 2 vai ser o aprofundamento da tese 2 apresentada na introdução. Complicado, gente? O que vocês acham? Não, né? Tá facinho, né? Eu só uma dor bugada aqui na mente, mas tranquilo. Nada que uma Ritalina não resolva. Ritalina? Não, peraí, não vou deixar vocês ficarem bugados, não, tá? Peraí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui outro texto. Vou pegar o seu texto mesmo, peraí. Cadê? Cadê? Vou te bater com o cipó que tu mesmo arrancou. Tu entendeu aí, né? Eita, porra. Vocês são muito engraçados. Cara, eu fico pensando vocês, trabalhando na polícia. Vocês são muito felizes, cara. Vocês são muito engraçados. Vocês vão ficar sérios, assim? Vocês vão ficar... Já viu aquela entrevista do policial que começa a rir na entrevista? A gente bate um vagabundo sorrindo, professor. É? É. A gente passa raiva em casa e desconta na rua. Ai, que merda. Não, hein? a gente, no caso, eu, né, Thiago? Porque tu vai passar raiva com o quê, cara? Então, cara, tem algumas coisas, né, Júnior? Eu não sou casado, né? Mas tem, né? Mas tá querendo casar? Esse dia eu peguei uma foto do Thiago na praia com outra. Aí ele veio me perguntar cara, onde foi que eu achei o print, que tinha umas 3 mulheres já mandando o mesmo print pra ele. isso aí, cara, é treinamento pra ser Steve. Tu já viu polícia só com o celular? Tem que ter dois. Mas você tá procurando alguém pra você casar? Você tá procurando sarna pra se casar? Não, cara, agora não. Melhor ficar quietinho, né? Tenho minha casa própria, tenho meu emprego e tal, tô de boa. Né? Não Nada dá de pra cabeça, não. Não, gente, você tá maluco, eu, hein? O povo mais reclama do casamento do que qualquer coisa, dá até medo. Mas não custa nada tentar, né? A gente tenta, né? Em agosto eu caso. Agosto, Agosto de Deus. Deus, né? Deixa eu olhar aqui, se encontrei aqui. Vamos lá, deixa eu ver se aqui eu tenho um exemplo bom. Cadê? Como escrever um texto? Eu estou preparando material aqui, inclusive vou utilizar o texto de vocês como exemplo. Eu acho que esse tema aqui é da IDECAM. Cadê? Decão, porque ô bancazinha. Todo mundo chama ela de DECAM, né? Que é o papel da sociedade na proteção de crianças e adolescentes. 2012, isso? Não sei se foi 2021, não sei, não dá para saber agora. Bom, vamos lá. O Brasil registrou ao longo do ano de 2023 uma média de 196 casos de violência física contra crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Cerca de 80% das agressões contra crianças de até 14 anos ocorreram dentro de suas próprias casas. 80%, tá, gente? Os números divulgados são da Sociedade Brasileira de Pediatria, com base em casos notificados por unidade de saúde. Em 2023, foram registradas mais de 3 mil notificações envolvendo bebês com menos de um ano, enquanto 8 mil casos e 370 estavam relacionados a crianças de 5 a 9 anos. Adolescentes de 15 a 19 foram as principais vítimas de agressões, respondendo 35.851 notificações ao longo do ano. Esse texto meu está faltando conectivo, tá, gente? Esse aqui é meu estilo de escrita, tá? Não copie isso, tá? É só para a gente tentar trabalhar hoje. O que acontece? Aqui está dizendo que as crianças sofrem muitas violências dentro de casa, né?
E aí, o que a gente pode trazer na tese? Algo que vai ao encontro dessa compreensão, né? Que as crianças sofrem dentro de casa. E aí a gente precisa trazer dados, ou de uma instituição que comprova que essas crianças estão sofrendo dentro de casa, e a razão disso. Não há denúncia, não há... a rede de proteção à criança não funciona, não está agindo, o que está acontecendo? Então, é pensar nisso, né? Aí, aqui eu trago uma questão mais cultural, tá? Para responder isso. Está aqui, de fato, explícito na introdução? Não está. Mas ela tem relação com a introdução. Ela responde à introdução, responde, digamos, a compreensão, né, ou a interpretação do que a pessoa tem do tema, né? Ou seja, adolescentes, crianças, 80% das crianças são violentadas dentro de casa. Então, isso revela algo da sociedade ou da cultura do nosso país. Então, se está revelando algo da cultura, da sociedade, eu vou trazer dados da cultura ou da sociedade, ou interpretar a cultura e a sociedade por meio de alguns conceitos, né? Ou trazer pesquisas que comprovam que a sociedade brasileira é violenta, né? Você quer ficar sentadinho aqui? Quer participar da aula? Enfim, quer, né? Então, esses dados revelam a face da sociedade brasileira, violenta e autoritária. Nossa, eu adoro a sociedade brasileira, né? Marilena Chauí, em sua obra O Mito Fundador e a Sociedade Autoritária. Leiam esse livro, gente, é muito bom. Realiza uma análise crítica sobre a formação da sociedade brasileira e suas estruturas de poder, abordando principalmente o modo como os mitos fundadores do Brasil influenciam a organização social e política do país, perpetuando desigualdades e autoritarismo. Ela fala nesse livro, por exemplo, que o brasileiro é conhecido, né, por ser muito feliz, otimista e tal, né? E aqui é uma democracia racial, as classes convivem em harmonia, não há guerra, né? Mas todo mundo já ouviu aquela pergunta: você sabe com quem você está falando? Entende? Então, se você não se coloca no seu lugar, né, você acaba sendo eliminado. Ou, já viu aquele ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Esse também é um ditado que a gente internaliza e acredita que se a gente, digamos, se a gente reivindica alguma coisa, se a gente tenta lutar contra a opressão, a gente vai se lascar. Ou seja, o juízo nosso é obedecer, é ser obediente e submisso, jamais questionar. Isso também é um ditado autoritário. Então, a cultura, ela forma as pessoas por meio de frases assim, simples assim, né? Briga de homem e mulher, ninguém mexe a colher, por exemplo. Então, deixa ela morrer, não é? Ruim com ele, pior sem ele, então não se separa, né? Continue sendo espancada aí junto dos seus filhos, né? É isso. Essa é a cultura. Em Microfísica do Poder, Michel Foucault propõe uma análise inovadora sobre as formas de poder, abordando não como algo centralizado ou diretamente imposto por um ente soberano. Deixa eu botar aqui. Mas como um conjunto de práticas e relações que se espalham por toda a sociedade. A ideia central do livro é que o poder não está muito restrito a uma classe dominante ou um aparato do Estado, mas se exerce de maneira difusa e microfísica, ou seja, em níveis individuais, cotidianos, nos mais variados âmbitos sociais. Então, estou explicando aqui a cultura, né? E esses temas sobre cultura têm caído na FGV, tá, gente? Tem caído. Tem gente sofrendo com isso, né? Ou seja, aqui, esses dois autores explicam que a Chauí está explicando que a sociedade se organiza de maneira autoritária, violenta, né? Ou seja, o Estado vai te reprimir se você reivindicar alguma coisa. Então, dependendo da manifestação, você vai ser reprimido. E aqui, o Michel Foucault vai falar sobre as relações microfísicas, ou seja, aquela relação entre família, entre vizinho, no trabalho principalmente, né? A pessoa fica tentando puxar o tapete do outro, né? Ou seja, ela exerce o poder dela por meio da conversa, da influência. A fofoca, por exemplo,
Eu descobri, há pouco tempo, por meio daquele ministro lá que foi acusado de abuso sexual lá, da menina, que disse assim o seguinte, né? Eu, sinceramente, gente, eu desconfio muito desse caso, tá? Podem me cancelar, mas eu desconfio muito. Nem toda vítima é vítima, existe muita gente picareta nesse mundo. Ele disse, havia muita fofoca sobre mim, e a fofoca é uma tecnologia política. Eu não sabia, eu também não sabia. Inclusive, uma vez eu era vítima de fofoca, não sabia, eu não ligava para nada disso, fui demitido sem ter feito nada, mas porque ignorei a fofoca. Por eu não gostar de fofoca, eu não me envolvo em fofoca. Só que a fofoca, ela vai te prejudicar, por mais que você ignore. Eu fui vítima disso. Enfim. Então, ele ignorou. Pessoa inteligente ignora esse tipo de coisa, né? E aí aconteceu aquilo tudo. E aquela sonsa lá depois apareceu, depois de muito tempo, para dar uma entrevista e que não deu ainda provas nem específicas do que havia acontecido. Só disse que aconteceu. Então, eu desconfio muito dessa galera aí da cultura do cancelamento, tá? Esse negócio não... Tô com a galera, mas não tô de olho fechado. Tem que tomar cuidado com isso. Então, o que é? A influência que nós temos, por exemplo, eu, por ser professor, eu posso exercer uma influência sobre o meu aluno. Eu posso cometer uma violência. Meu pai pode cometer uma violência contra a minha mãe, por ser uma mulher. Mas a minha mãe também pode cometer uma violência contra o filho, porque ela é mãe. Então, o Michel Foucault vai dizer assim, o poder não é necessariamente o rei, hoje seria, né, um político, um policial, que tem uma arma, ou que está, né, um juiz. Não é necessariamente essa galera. O poder está entre nós. Eu mesmo tenho poder sobre o meu cachorro, eu posso maltratá-lo. Entende? Óbvio que eu não vou fazer isso, mas percebam que o poder é aquele que exerce uma relação de superioridade ou de autoridade sobre o outro. Então, quando a gente está numa relação de autoridade, né, entre um outro ser humano, a gente pode violentá-lo. Então, o abusador, por exemplo, a maioria dos casos de abuso sexual não são pedófilos mesmo, de fato. São pessoas abusadoras. Ou seja, pessoas que não têm nenhum transtorno, mas que, por estar em condições, né, de autoridade, ou seja, o avô, o tio, ou o irmão, eles abusam da criança, porque eles têm uma relação de autoridade. E não são necessariamente o pedófilo que tem, de fato, um transtorno, né? Enfim, não estou tentando justificar, obviamente, né, gente, pelo amor de Deus. Mas existe o transtorno e existe a pessoa que, culturalmente, aprendeu que é possível utilizar a autoridade que ela tem sobre o outro. Então, pode ser o irmão mais velho que fique socando o irmão mais novo. Isso que o Michel Foucault está chamando de microfísica do poder. O irmão mais velho que espanca o irmão mais novo. Mas é o pai que espanca o menino mais velho. Estão entendendo? Então, isso é a relação de poder, de força. Não precisa ter um juiz, um professor, um policial. Não precisa. As pessoas também estabelecem essa relação de força e elas se violentam. Elas mesmas se violentam, umas contra as outras. É por isso que a sociedade é autoritária, porque nós somos autoritários. Entende? Né, Júnior? Nós não somos autoritários? Estou brincando, vocês não, nem eu, né? Bom, não sei se um dia eu fui, gente, não sei, né? Espero que não tenha sido. Mas vou voltar a fazer análise, inclusive, né, para continuar sendo uma pessoa dócil. Muito dócil. Enfim, vou voltar aqui para o texto aqui. E aí eu trago mais um argumento aqui. Vamos lá. O que essas obras têm... Olha só, eu estou trazendo um argumento que traz uma complementariedade. E o que eu estou dizendo aqui, nem todo argumento que vem embaixo, ele tem que ser um complemento. Ele pode ter uma relação totalmente dependente, no sentido totalmente diferente, desde que ele tenha obediência ao tema central. Se eu estou dizendo aqui que o Brasil tem muitos índices de violência contra a criança, que essas violências ocorrem dentro de casa, ou seja, nós temos uma família brasileira autoritária, violenta. As famílias violentam as crianças.
Não é a pessoa da rua que está fazendo mal ao seu filho, é dentro de casa. E a maioria, se você for olhar os números da Sociedade de Pediatria, enfim, os abusos sexuais, eles acontecem em um maior número do que a violência. Depois da violência física, é a violência sexual. E os números de abuso sexual acontecem, na maioria, entre crianças de 0 a 5 anos, dentro de casa. Então, nós estamos falando de uma cultura pedófila, de uma cultura abusadora, né, que se estabelece dentro das famílias, não fora da família. Então, quando a gente está falando de família, a gente está falando de uma entidade, uma instituição violenta, não de uma instituição de amor, de proteção e cuidado, infelizmente. Quem é professor sabe muito bem disso, tá? Eu já tive um caso de uma aluna que ela comentou com a professora que havia sido abusada pelo namorado, foi contar para o pai que havia sido abusada, o pai espancou ela. Ou seja, foi violentada 2 vezes. Então, tá aí, né? Para a gente aprender, né? Vamos lá. O que essas obras têm em comum é que todas elas revelam que a violência estrutura a sociedade como um todo. Logo, isso deve ser reflexão contínua em um Estado democrático de direito. A sociedade, por ser violenta, maltrata os mais vulneráveis, bem como destrói o meio ambiente, maltrata os animais, exige mais violência em casos sociais complexos. Nos dias atuais, é comum perceber os discursos autoritários dos brasileiros em relação às questões de gênero, sexualidade, etnia, classe social, espectro político, entre outros temas, mas de forma visível. Então, estou trazendo aqui uma questão cotidiana, de conhecimento, né? Todo mundo sabe disso, né? Mas, eu preciso trazer um dado sobre isso? Não, está visível, né? Eu estava com medo. Eu ganhei uma camisa vermelha e fiquei com medo de usar entre 2018 e 2022. Eu não usei camisa vermelha. Eu estava com medo. Eu ganhei, mas falei, depois de um tempo aí eu uso camisa vermelha, mas não posso usar agora. Então, é isso. A gente estava, né, com medo, porque os discursos violentos estavam à solta, né? Ainda há discurso de violência. Então, é sempre bom ter cuidado, né? Então, a pauta da defesa das crianças deveria mover toda a sociedade. No entanto, homens e mulheres, brancos e negros, pobres e ricos, estão violentando suas crianças dentro de casa. Isso não é uma pauta de nenhum movimento social. Tá vendo que o tom aqui é de opinião? Porque o texto dissertativo é uma opinião, né? Estou trazendo aqui 2 autores, 2 conceitos que ilustram e que explicitam e esclarecem essa questão. Então, são 2 argumentos que têm complementariedade, mas que não estão aqui apresentados na introdução. Mas eles obedecem à coerência, né? O que é coerência? Tem que ter um nexo lógico entre a introdução e os argumentos. Então, aqui, eu estou dizendo que as famílias são violentas. Se as famílias são violentas, então a cultura é violenta. Porque é onde que a gente aprende a se aculturar? Dentro de casa. A família é o primeiro núcleo da criança. É ali que ela começa a internalizar a cultura. Então, se ali, na própria família, ela sofre violência, e ela recebe os primeiros sinais, primeiros indícios de cultura ali, ela vai internalizar essa violência. E ela vai praticar. A chance dela praticar a violência é muito grande. A chance dela não praticar a violência é muito pequena. E quando ela não pratica a violência contra o outro, ela pratica a violência contra si mesma. Então, o número de adolescentes doentes e de suicídio entre os adolescentes tem aumentado muito. Então, pensem nisso, né? Então, eu trago 2 autores para explicar a cultura e essa questão da relação de poder que as pessoas têm entre elas, né? E, beleza. E eu ainda trago aqui, né? Não importa se é homem, se é mulher, se é preto, branco, pobre, todos violentam as crianças. Não importa. Não tem essa questão de gênero, de nada. Essa invisibilidade revela um sintoma escancarado de nossa sociedade. Ninguém se importa com a saúde e bem-estar das crianças. Aí eu coloco mais um argumento aqui, que isso era uma aula para uma turma de repertório. Trago mais dados, tá vendo? No período de janeiro, tá? Porque muita coisa aqui, tá?
Então, é isso aí, ó. Diante do Estado é necessário, diante disso é necessário que o Estado, por meio dos ministérios de direitos humanos, cidadania, promova políticas públicas de erradicação da violência contra as crianças, pois o atual cenário de total negligência estatal, diferença de toda a sociedade. A gente também, por meio dos recursos do orçamento público, construir mais conselhos tutelares, criar mais delegacias de combate e prevenção de crimes contra as crianças e adolescentes, aumentar o número de profissionais dessa área. Bom, gente, vocês estão vendo que o texto é grande porque era uma aula de repertório, então eu estava enchendo coisa mesmo. Enfim, eu sei que essa parte aqui é mais complexa da argumentação, por isso que eu hoje fiquei pensando, será que eu vou conseguir dar conta disso? Mas, enfim, a argumentação, ela pode ser independente uma da outra, ou seja, o que eu falo no argumento 1 pode não ter relação com o argumento 2, mas todos dois têm que ter relação de dependência da tese, apresentada na introdução. Eu acho que eu tenho um negocinho aqui que pode ser bem didático. Então, esqueletinho. Esqueletinho. Esqueletinho, cadê esqueletinho? Aqui. Isso aqui facilita tudo. Cadê? Ó, esse esqueletinho aqui é ótimo. Acho que já passei isso para vocês que estão no curso. Tá vendo a introdução? A apresentação da tese, do tema, argumento 1, D1, D2. Aqui, eu posso ter uma tese. Aqui eu posso ter outra. Na argumentação, eu posso trazer um dado estatístico sobre o D1 e falar sobre o D2 de maneira cultural. E nenhuma dos argumentos pode ter relação entre eles. Não tem problema. Desde que esteja falando daquilo que eu tenho abordado aqui. Ou seja, aquilo que eu abordo aqui, eu tenho que ser obediente. Tá? D1, D2 aqui, eu vou ter que aprofundar aqui. Eles necessariamente não têm uma relação depois, na argumentação, de complementariedade. Né? O que eu vou abordar aqui no D1, nossa, que risquinho horrível. O que eu vou abordar aqui no D1 vai obedecer o D1 daqui de cima. O que eu vou abordar aqui no D2 tem a ver com o D2 aqui em cima. Mas eles, a relação entre eles, entre os parágrafos, pode não ter complementariedade. Pode não ter, digamos, algo de sentido, né? Não quer dizer que ele vai ser esquizofrênico, não vai ter sentido algum. Ele pode ter alguma relação, mas ele não vai ser obediente um parágrafo ao outro. Mas ele tem que ser sempre obediente à introdução. É aqui que a gente define, né, a coerência. É aqui. Se lembrar que é só aqui que a gente tem que obedecer, tá ótimo. Opa. E na solução, a gente vai estabelecer, né, caramba, ficou esse negócio aqui, né? Vai estabelecer a solução para as duas teses levantadas, para as duas teses, né, que são problemas, né? Então, é isso. Conclusão, eu vou solucionar aquilo que eu trouxe na argumentação. Complicado, né? Complicado, né? Mas tudo bem, vocês vão melhorar com mais aulas e mais produções. Enfim, talvez uma oficina, né? Quem sabe, né? De repente eu faço uma oficina aqui e todo mundo participe. Eu pensei em fazer uma vez uma oficina que é o seguinte, treinar a argumentação com vocês. O que é? Eu passar um tema, se a pessoa é a favor, é contra, e a pessoa tem que argumentar isso durante a aula e trazer dados para isso. Eu pensei em fazer isso, mas o pessoal estava faltando muito. Aí eu pensei, vou acabar fazendo isso com ninguém, né? Mas a ideia era trazer o tema e vocês, com base, né, com fundamento, e trazer opiniões fundamentadas. Porque a ideia é fazer com que vocês naturalizem o argumento. Que vocês deixem de ter opinião do senso comum. Isso vai ajudar muito vocês a compreender o mundo melhor,
a elaborar o pensamento de maneira melhor, e o seu próprio cognitivo, ele vai ficar, digamos, mais apurado. Então, você vai entender as coisas de uma melhor maneira. Quando você procura argumento para as coisas, não procura se posicionar. Né? Hoje, com as redes sociais, todo mundo quer se posicionar, todo mundo quer falar, mas ninguém quer argumentar. Isso é um grande problema. Então, queria fazer isso com vocês, né? Fazer uma oficina e eu perguntar, trazer um tema e vocês pesquisarem na hora e me responder. Eu vou dizer, ó, esse argumento é válido. Não, isso aí é senso comum. Isso aí é mitologia. Melhora isso. Aí você vai lá atrás, outro argumento, pesquisa. Entende? É mais dinâmico, é mais interessante. E é vocês também. Oi. Apoio essa causa aí. Mas poxa, hoje a turminha entrou, né? Mas tem que vir mais gente, né? E eu gosto de uma coisa mais dinâmica, né? De perguntar e as pessoas responderem, e aí opa, vamos melhorar isso aqui e tal. Eu sugeri isso para um professor, o meu orientador de TCC na faculdade. Inclusive, que eu tinha reclamado que eles estavam passando muito texto escrito para escrever. Aliás, para todo mundo escrever, e eu estava muito exausto e disse que eu não iria fazer nada. Aí eu disse, olha, vocês obrigaram a gente a voltar para as aulas e não tem nem 50% da população capixaba. Isso na época da pandemia. Não tem nem 50% da população vacinada. A gente combinou em assembleia que não iríamos voltar, enquanto 50% da população, na verdade, é 70%. A gente tinha combinado em assembleia com o reitor. A gente não voltaria. Eles obrigaram a gente a voltar. E começou a tacar artigo para a gente escrever. Meu irmão. Mas baixou aqui o advogado do diabo. E eu falei, não, vocês vão avaliar a gente oralmente, porque eu não vou ficar escrevendo. E a gente vai ter problema, porque o próprio código do aluno lá, de conduta do aluno, exige que o professor use outros métodos avaliativos, que não seja só prova, coisa escrita. Então, por favor, né? A gente está num contexto péssimo. Pessoas perdendo emprego, pessoas estão doentes, e falei um monte de coisa. Aí, sim, o professor foi lá e deu essa atividade, avaliando a gente oralmente. A gente estava no 7º período, 6º período, não lembro, e a gente já tinha lido muita teoria. Ele queria que a gente avaliasse, analisasse a literatura, uma certa obra lá, com viés de um argumento de quem já leu a teoria literária. Então, ele queria ouvir da gente, a gente sabia dominar a teoria literária. E ele viu, e quase ninguém sabia. No 6º período, a pessoa já está perto de se formar. E ele ficou assustado, falou, gente, como assim vocês vão no 6º período e vocês não sabem debater? Eu falei, você está vendo? Ainda bem que você me ouve. Ele é meu professor, eu amo ele, gente. Ele viu, Elias, ele disse assim, eu vou fazer essa atividade com todos os 6º, 7º, 8º semestres, porque a gente passa a teoria, a galera vai bem na prova, na hora de argumentar, eles têm dificuldade. Então, qual é a dificuldade da pessoa? Ela decora a teoria, vai bem na prova. Ela não aprendeu, ela decorou. Mas no dia a dia, tanto faz aquilo para ela, aquilo não tem importância. Então, se no dia a dia a gente aprender a argumentar, primeiro, a gente vai se tornar uma pessoa chata, né? Mas tudo bem. Eu não gosto de ver a gente burra, até. Então, só que o seu cérebro ele vai começar a se sofisticar, ele vai exigir mais informações, ele não vai aceitar qualquer informação. E aí você começa a melhorar a sua compreensão, interpretação, porque se você buscar dados, comprovações, aí, cara, não tem como voltar atrás, né? Você começa a olhar para aquele textinho ali que eu li, né, do texto da banca IBFC, que está lá, está passando um pronunciamento do Ronald Reagan na década de 80, né, um colapso econômico, não sei o quê, e aí confisca tudo, aqui foi o Collor, né, confiscou a poupança dos brasileiros. Cara, você pega esse cenário, se a banca está dizendo aquilo ali, ela está te dando uma informação para você pensar, né? Bom, Ronald Reagan, crise econômica, temos que pensar, o Estado estava ali fazendo o quê? Estava querendo ajudar quem? E pensar o sistema econômico também é sempre importante, né? É ele que define a nossa vida política, nossa vida social e até a nossa cultura. Então, é dinheiro que move o mundo, infelizmente, né? Não são só valores, né?
Inclusive, tem muitos valores que defendem o dinheiro. Então, esses dias mesmo, um garoto branco de Curitiba foi pego tentando furtar e um cara tentando, tá? Um cara que era motorista de aplicativo, ele estava correndo, atropelou ele, os seguranças vieram e mataram o cara. Ele tentou furtar. Então, olha o valor. O valor é a propriedade, né? E dane-se, estou cometendo homicídio, posso matar em nome da moral. Então, em nome da moral, pode se matar. Né? A pessoa só tentou comer um chocolate. Se eu soubesse, tinha mandado chocolate pro cara, só para ele, né, não morrer. Mas pense no valor da vida, né? As pessoas não enxergam o outro mais como valor, né? A vida do outro, tudo faz quando fez, né? Então, isso tudo é banalidade do mal, que a Ana Amit falava lá em Origens do Totalitarismo. Isso é repertório para muito tema. Violência, tanto, né, violência na periferia, violência contra a criança, corrupção, tudo isso é banalidade do mal. A gente banalizou, naturalizou as coisas. E aí a gente também fica meio anestesiado, né? A gente meio que desiste também, deixa para lá, né? E vai vivendo, né? Tentando ganhar sorte, né? Mas no capitalismo não tem sorte, né? O azar é certo, né? Então tem que estudar, tem que pensar, né? Tipo, foi um dia fazer a prova da Sebrasp, gente. Nossa, eu estava lendo umas questões esses dias. Rapaz, tem que ser muito inteligente, hein? Mas é isso aí. Bom, vou terminar aqui, que já tem uma aula agora, 9 horas. Eu nem jantei. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Se não, a gente marca aí outro encontro e aí, se der certo, a gente faz a oficina, né? De argumentos, né? E aí todo mundo participa e, enfim. Bora para cima, né? Bora. Falou, Eli. Falou, É uma aula pessoal. atrás Boa da noite outra. aí. Valeu, pessoal. Boa noite, viu? Até a Beleza. próxima.